Netflix tentando comprar a Warner, Paramount entrando no meio da negociação com uma oferta hostil e toda a disputa para comprar a Warner. Vamos falar sobre isso agora. E aí galera, beleza? Eu sou o Renan, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cal Aberta. E hoje eu estou com o Márcio. E a Bia não conseguiu estar presente com a gente hoje, gente. E a notícia de hoje é algo que vem desde o final de 2025. É uma bomba e ainda continua, ainda não teve um fim. Mas a gente trouxe aqui para vocês terem uma noção de como está, em que parâmetro está. Que é o quê? A tentativa da Netflix de comprar a Warner. E a Paramount entrando no meio dessa negociação. Começou ali no finalzinho de dezembro e tomou várias proporções aí que ninguém esperava. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se vocês gostam desse tipo de notícia aqui no canal, já deixa o like, já compartilha, manda pros amigos e bora falar sobre isso. Vamos começar da proposta. Dia 5 de dezembro de 2025, a Netflix ela anunciou um acordo com a Warner Bros. Discovery para comprar parte da empresa. O valor total estimado nessa negociação foi de 82,7 bilhões de dólares, sendo 72 bilhões na compra e os outros 10 é para pagar dívidas que a Warner tem. Meu Deus do céu. 10 milhões de dívidas. Eu com 10 reais de dívida já tô triste, imagine 10 bilhões de dívidas. Mas enfim, essa compra seria a empresa inteira? Não. A Netflix iria comprar uma parte. E qual seria essa parte que a Netflix ia comprar? Seria a divisão de estúdios e streaming da Warner. Seria a Warner Bros. Studio, que é a parte de cinema e TV, a HBO e HBO Max, e franquias e catálogos como a DC, Harry Potter, Game of Thrones, Matrix e etc. Olhando assim parece que é tudo, né? Mas não é tudo. Tem a parte de jogos clássicos da Warner, que também vai entrar junto nessa parte da Netflix, entraria junto na compra. E o que não está nesse acordo é a parte de rede de TVs a cabos ou lineares, como a CNN, TNT, TBS, Discovery Channel, todas essas fazem parte da Warner, só que essa parte não entraria nessa compra para Netflix. Então isso ela não teria posse. Essa parte ficaria com uma outra empresa separada chamada Discovery Global. Esse acordo foi visto como um grande passo para a Netflix dominar ainda mais o mercado global do conteúdo audiovisual. Porque na parte de streaming, se a gente for ver, ela é a top 1. E a Warner, ela na parte de streaming, né, com o HBO Max, ela é o top 3. Então seria a top 1 comprando a top 3. Então ficaria algo gigantesco nessa parte. O fechamento só aconteceria após aprovação regulares, né? Tanto das empresas como votação dos acionistas, a parte parlamentar toda. E isso talvez, se concretizar, seria só no segundo ou terceiro trimestre desse ano de 2026. Galera, o valor é bem alto, né? Netflix tem um poder aquisitivo e uma influência muito grande, a gente sabe. Hoje ela é a maior plataforma de streaming que a gente tem. Praticamente quase tudo que a gente quer assistir tem já na plataforma da Netflix. Verdade. Mas, né, falando sobre política e o debate sobre esse monopólio, com tanta coisa em jogo, os políticos e os grupos começaram a comentar sobre esse impacto dessa fusão. Alguns políticos criticaram esse acordo, dizendo que ele poderia criar um monopólio no mercado de streaming, uma vez que a Netflix já é a maior plataforma do mundo. E, por exemplo, a senadora Elizabeth Warren chamou o negócio de um pesadelo monopolista. Ela argumenta que juntar a Netflix com a Warner poderia reduzir a competição e limitar opções e até aumentar preços. E ela não deixa de estar errada, porque se a Netflix e a Warner, né, que já são as duas primeiras maiores, se juntam, as pequenas não vão conseguir ter a proporção, bater de frente com elas, e elas vão poder cobrar o preço que elas quiserem nos serviços delas. Porque um catálogo vai ficar bem maior do que o dos outros, né? Se você junta o catálogo da Netflix, que já é grande, com o da HBO Max, que também é gigante, é um catálogo, assim, surreal comparado. E as outras que tem aí no mercado não teriam assim, uma opção tão grande pro público. Tem aí a Apple TV, né? Tem a Apple TV, se a gente for comparar, tem a Disney Plus, mas eu acho que
e desbancaria todas com esse catálogo das duas junto. Ainda assim, as organizações como sindicatos de roteiristas e grupos de cinema também expressaram a preocupação com essa concentração de poder na mão de poucas empresas. E aí, gente, o que vocês acham desse acordo? Vocês já têm alguma opinião? Estão sabendo de mais alguma coisa aí que a gente também não sabe? Deixem aí nos comentários, vão interagindo aí com a gente também. Essa parte que nem você falou do cinema aí, do pessoal do cinema que tá preocupado, eu concordo, porque a Netflix já lança muita coisa só no streaming. Ela não faz filmes para cinema. E a Warner, ela é uma empresa que tá aí desde o seu início lançando apenas para cinema e agora vem colocando coisas em streaming. Então essa compra dá um receio de acabar de vez com o cinema, que a gente já sabe que o cinema teve uma queda muito grande desde a pandemia. Então, acontecendo isso, seria uma queda ainda maior, apesar que a Netflix falou, né, abertamente, que ela não iria tirar os filmes do cinema. Ela queria ganhar uma parte do seu valor com o cinema. Ela teria essa parte da Warner para fazer o quê? Lucrar não só com o streaming, mas com o cinema também. O que faz sentido, porque como ela só ganha com o streaming, ela querer lucrar uma parte com o cinema também seria uma parte estratégica. Porém, hoje em dia, a média dos filmes ficar no cinema e ir pro streaming demora uma média de 2 a 3 meses. E olhe lá, a Netflix queria diminuir esse tempo para 1 mês. Seria assim, muito pouco tempo no cinema. Muita gente às vezes não ia nem querer ir no cinema, ia esperar, 1 mês só, já vai estar no streaming. Apesar dela querer ganhar com o cinema, essa estratégia de diminuir o tempo eu acho que não seria viável. Isso é verdade, ia praticamente matar o cinema. O que já não anda muito bem, né? Se a gente for comparar o passado com hoje em dia. Uma reviravolta que teve aí nessa negociação foi a Paramount. A Paramount, ela entrou nessa negociação. Ela, no dia 8 de dezembro, ela lançou uma oferta hostil para a Warner no valor de 108 bilhões de dólares. O que é uma oferta hostil? Para quem não conhece, eu também não conhecia até eu ver no dia que teve essa divulgação. É quando a empresa ela faz uma proposta diretamente aos acionistas. Ela não passa pelo conselho dela, nem a parte administrativa da própria outra empresa que está na negociação. Ela atravessa e vai direto aos acionistas para oferecer. Isso normalmente acontece quando a empresa-alvo não quer negociar, né, ou acha que é uma oferta ruim. Então ela pula a parte de negociação antes, né, a pré-conversa, e já vai direto com a oferta, cortando tanto a concorrente quanto a própria empresa que está sendo negociada ali na hora. E o comprador tenta convencer com o dinheiro ou então com alguma proposta diferente, e nesse caso a Paramount está tentando com o dinheiro, né? Se a gente for ver, é um valor muito acima do que a Netflix ofereceu. E o que estaria incluso nessa compra que a Paramount estava tentando? Seria por toda a Warner. Ia incluir tudo o que a Netflix estava tentando comprar, mas ia incluir os canais de TV, a cabo, os streamings, o estúdio, ou seja, ia comprar a empresa inteira. Então tudo que era da Warner ia pertencer à Paramount. Ia ser uma empresa só agora a partir daí. Pois é, galera, a gente do Cal Aberta também aceita uma oferta hostil dessa. Quem tiver disposto aí a investir, a gente tá aberto a negociações. Não precisa passar por acionista, vai direto. Com esse valor, nossa senhora. E vamos lá, continuando. Após os lances, a Warner recebeu as propostas e deveria responder aos acionistas, com prazo inicial que se estendia até mais ou menos 21 de janeiro de 2026. Ou seja, tá perto, né? Tá, bem perto. E aí é para decidir se vai estender isso daí. O conselho da Warner continuou apoiando um acordo com a Netflix, dizendo que a oferta da Netflix oferecia maior valor e menos risco na conclusão, mesmo sendo numericamente menor. Para você ver, né, como os caras são estrategistas. Mesmo uma oferta sendo menor, a garantia de fechar um acordo com a Netflix parece ser mais vantajosa do que com a Warner. Eles estão vendo os riscos, né? Com a Paramount, né? Quer dizer. E dessa parte, temos as novidades que estão acontecendo agora, né? Em janeiro de 2026. A Warner Bros. Discovery oficialmente orientou seus acionistas a rejeitarem a oferta hostil de 108 bilhões, chamando-a de inadequada e arriscada.
o conselho afirmou que a proposta da Netflix ainda era superior em termos de valor e de segurança de fechamento, mesmo com a Paramount oferecendo mais dinheiro, e a Paramount intensificou a disputa. A Paramount não desistiu, entrou com um processo judicial e planeja uma proxy fight, ou seja, tentar substituir membros do conselho da Warner e convencer os acionistas a aceitarem a oferta. Ou seja, os cabras estão determinados a qualquer custo, né? Eles exigem mais transparência sobre como a Warner avaliou as propostas e alegam que o conselho não forneceu informações suficientes. Tudo ainda está em aberto. A disputa permanece ativa com a pressão legal e campanha direta aos acionistas. E a decisão final ainda depende de votações possíveis, ajustes nas propostas e, claro, análise antitrust dos órgãos reguladores nos Estados Unidos e no mundo. Porque não adianta eles aceitar, mas a parte regulamentar falar que não, que vai ser um monopólio. Eu acredito que realmente para a Warner seria mais estratégico ter a compra com a Netflix por virar o top 1 de streaming e ainda não perder toda a sua ação, né? Uma parte ainda vai ficar com ela, a parte da TV ainda vai ser dela, só a parte do streaming que vai ficar com a Netflix. Porém, na minha cabeça, não sei se isso seria o certo, mas a Paramount comprando a Warner, não teríamos um monopólio aí, porque a Paramount tem o negócio, a parte de streaming dela, porém é pequena. Juntando com a Warner, não seria algo que faria ser um monopólio. Ainda teria as top 3, né? Teria várias outras aí um pouco menores. E isso não afetaria o monopólio. E eu acredito que também não afetaria o cinema. Porque a Paramount também cria muitos filmes para o cinema. Dessas ofertas, eu acredito que, lógico, para o Warner é mais viável a Netflix. Porém, eu acho que se ela optasse pela da Paramount, talvez o grupo parlamentar aceitasse essa compra, e a da Netflix eu acho mais difícil de aceitar. Queria só ressaltar uma coisa antes de tudo isso também. Para quem não conhece o termo análises antitrust, o antitrust ele é um conjunto de leis e regras, mas sendo diretamente leis, que promove uma competição honesta entre as empresas. Empresas, indústrias, seja o que for no meio corporativo. Então, eles são leis que evitam formação de cartéis, formação de monopólio, até mesmo caso uma empresa ela consiga de forma ilegal informações privilegiadas sobre a concorrente de uma forma ilegal, isso daí também entra em lei antitrust, né? Chega a ser até crime isso daí. Então, para quem não sabe o que é antitrust, é toda essa parte de leis que promove uma competição saudável entre as empresas. Eu acho que não seria bom mesmo a união da Warner com a Netflix por conta dessa parte de monopólio mesmo. A gente já vê a Netflix como uma top 1 aí da parte de streaming, e juntando ela com a top 3, a gente não teria quase opção. Mas não sei o que a Warner vai decidir até dia 21 aí que tá chegando. Mas eu acredito que ela vai manter essa parte aí com a própria Netflix, ou ela vai adiar, porque ela tem a opção também de adiar um pouco essa parte de resposta. Tem aí essa chance de um adiamento e ter uma conversa maior com as empresas, né? Resolver essa parte desse processo da Paramount. Eu acho que eles vão adiar. Tenho quase certeza que eles vão acabar adiando, só para ver se vai ter mais alguma oferta, ou para ver a reação das empresas que querem comprar eles, né? A Paramount, ela viu um alarme vermelho aí tocando quando a Netflix ofereceu esse valor e a Warner aceitou. Ela falou, opa, a gente vai ter um problema aqui, e tentou entrar no meio. Apesar que a Warner, desde o meio do ano passado, o chefão da Warner já estava meio que leiloando a Warner, né? Partes da Warner, falando que estava aberto a negociações. E o que vocês acham, pessoal? Qual a opinião de vocês e visão de vocês? Deixem aí nos comentários. Já fala pra gente se vocês acham que seria uma boa pra gente como público, ou se não. Pra mim, eu acho que não seria uma boa. A união, pelo menos, da Netflix com a Warner. A Paramount com a Warner eu já não tenho nada contra até o momento. Não vejo algo que seria considerado um monopólio. Não sei o que você acha, Márcio. Eu acho, olha, assim, sendo sincero, acaba entrando um pouco no monopólio, sim. Mas a Paramount, você acha que se a Paramount juntar com a Warner também viraria um monopólio? Olha, eu acredito que não.
porque ainda tem a Netflix que é grande. Então eu acho que as duas dariam uma baita competição com a Netflix, mas ainda não entraria em monopólio. Bom, então o pensamento seu ainda é parecido com o meu. Com a Netflix a gente teria um certo problema de monopólio, mas com a Paramount não teria isso. Nem na parte do cinema, nem na parte do streaming. Porque o streaming da Paramount não é um streaming grande, né? É algo bem menor. Então, juntando com a Warner, não teria algo tão complicado. É que pra Warner ela perderia tudo, né? Seria uma compra completa. É bem complicado essas compras de empresas aí. E é bom que os acionistas estão aí. Os acionistas não, né? Os parlamentares estão aí pra regulamentar e ver quando é um monopólio ou não, pra não gerar algo tipo único. Só uma empresa no cinema, só uma empresa no streaming, só uma empresa no jogo. Assim, pelo menos, tem um controle melhor pra gente, né? Sim, com certeza. Caso tenha alguma novidade dessa negociação gigantesca, a gente faz um outro vídeo. Caso se resolva falando quem comprou quem, ou se não teve compra, a gente faz um vídeo aqui também. Mas a gente quis passar pra vocês essa notícia aí por cima da compra, porque é algo que tem a ver com a parte nerd, né? É cinema, é streaming, a gente tá sempre assistindo série, filme. Então eu achei pertinente trazer aqui pro canal, para o Márcio dar a opinião dele, eu dar a opinião. Deem a opinião de vocês também aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e falou! Falou!